O Vasco não terá o Tietê na partida de hoje diante do Botafogo. Hugo Moura será mantido na zaga. Fernando Diniz tem duas dúvidas, uma no meio, outra no ataque. PH está concentrado. Jornalista mexicano garante que Vasco acertou a contratação de um zagueiro. Ryan está definitivamente fora do Mundial Sub-20. Leandrinho está convocado pelo técnico Ramon Menezes. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Olha, o Vasco tem alguns jogadores que a diretoria busca negociar antes do fechamento da janela, que acontece no próximo dia 2. A informação dá conta de que o Sforza está sendo emprestado ao Juventude até o final do ano. É interessante para o Vasco? Muito. Dá uma enxugada na folha salarial, embora o Vasco ainda vá pagar ao Sforza parte do salário, porque o Juventude não vai arcar com 100% do que ganha o atleta no Vasco da Gama. Ao menos o Vasco dá uma diminuída e bota o Sforza para jogar, bota ele para rodar. Difícil entender o Sforza aceitar sair do Vasco para tentar tirar o Juventude de uma zona de rebaixamento, mas é um problema do Sforza e da carreira dele, mas que é difícil imaginar a preferência dele em ir para o Juventude, menos mal que ele queira jogar, sabendo que no Vasco terá poucas oportunidades. Tomara que ele se dê bem no Juventude, que ele recupere o futebol e que possa reforçar de fato o Vasco a partir da próxima temporada, porque é um jogador que mostrou muito valor jogando nas divisões de base da Argentina. O Vasco tem outros atletas que a diretoria precisa realocar: o Matheus Cocão, Maurício Lemos, Jean Davi, Lloyd Augusto, Alex Teixeira. O Vasco precisa tirar esses atletas aí do elenco. Reforços estão chegando. Questão do zagueiro, importantíssima essa questão. O Vasco tentou a contratação do Carlos Cuesta, zagueiro colombiano convocado para a seleção colombiana junto ao Galatasaray. O Admar Lopes foi até lá negociar na Turquia. Só que o atleta recebeu uma proposta do Spartak Moscou e o Galatasaray fechou o negócio com o clube russo. Mas o Carlos Cuesta viajou para a Rússia e a negociação ela não foi concretizada. Carece de melhores informações. Dizem que ele não passou nos exames médicos, mas ele está convocado para a seleção colombiana. Enfim, o Vasco pode voltar a negociar com Carlos Cuesta. Só que, quando ele recebe a negativa do Galatasaray, o Vasco entra para contratar o Nathan Silva, do Puma do México. No primeiro momento, o clube mexicano não aceitou a proposta do Vasco. Em um segundo momento, tentou, junto ao Atlético Mineiro, reduzir um valor que o Atlético tem direito. O Atlético ainda tem direito a parte dos direitos federativos do atleta, mas como o Vasco deve dinheiro para o Atlético Mineiro, o clube brasileiro não quis abrir mão do que ele tem direito. Tipo, peraí, o Vasco me deve uma grana, eu ainda vou ajudar o Vasco a contratar um atleta, abrindo mão de uma porcentagem que eu tenho direito? De jeito nenhum. E aí o Vasco fez uma outra proposta ao Puma pelo Nathan Silva, só que agora poderá contratar o Carlos Cuesta. Então tem dois zagueiros para que o Vasco possa escolher os dois ou um dos dois. Do México vem a informação de que o Nathan Silva já está fechado com o Vasco. Fan de Pumas, ya les tengo noticias, ya hay noticias. Nathan Silva se va, el central se va al Vasco en Brasil. Con eso finalmente van a traer un 9 a Pumas. Fecha 6 y no ha llegado un 9. Pues Silva se va y llega un 9. Pero a Quispe se va esta semana y va a llegar un central.
Entonces, les confirmo en Pumas, va a llegar un 9 y va a llegar un central. ¿Cómo la ven? Ah, no, así no se hace. Yo soy Águila. Los leo y los contesto. John Sotti, reportero de cancha. Aí o jornalista mexicano falando que o Nathan Silva vai para o Vasco e aí o Puma vai contratar um zagueiro e mais um central. Vamos aguardar aí o desfecho dessa negociação. Tomara que o Vasco contrate os dois zagueiros, Carlos Cuesta e Nathan Silva. Eu sei que você vai me perguntar, o que você prefere, Baran? Carlos Cuesta, zagueiro colombiano e da seleção colombiana. Prefiro o Carlos Cuesta, mas se trouxer os dois, tá de bom tamanho também. Vai se juntar ao Robert Renan, que tá no bid, mas não vai para o jogo de hoje diante do Botafogo, mas tem condições de jogar a partida de volta. A questão do jogo de hoje, né? O Tietê tá fora, saiu do jogo diante do Corinthians, chorando, fez exames de imagem, não vai para o jogo de hoje. O Fernando Diniz poderia colocar o Hugo Moura de volta à posição dele de origem, mas não fará. O Hugo Moura será mantido na zaga do Vasco, tendo ao lado o Lucas Freitas. Quem entra no lugar do Tietê é a primeira dúvida do Fernando Diniz. Ele testou algumas variações. O Thiago Mendes, recém-contratado, e o Barros, que retornou do América do México. Então são essas duas opções para o lugar do Tietê. A questão do ataque começa com o mesmo ataque que começou contra o Corinthians ou o Verratti reaparece como titular? Saberemos 1 hora antes da bola rolar. E o PH não jogou contra o Juventude, não jogou contra o Corinthians. No final da partida contra o Corinthians, na coletiva, Fernando Diniz disse que o PH até poderia enfrentar o Corinthians, mas como estava numa iminência de sentir uma contusão, foi poupado para o jogo de hoje. Tudo leva a crer que o PH, que está concentrado, vai enfrentar o Botafogo hoje em São Januário. A escalação do Vasco, somente 1 hora antes da partida, não vamos entregar, né, armas ao inimigo. São Januário totalmente tomado, mais uma vez, pela força da torcida vascaína. Seleção Brasileira Sub-20, torcedor, vamos lá. Ontem saiu uma convocação do técnico Ramon Menezes para um período que a seleção ficará do dia 1º ao dia 9 no CT do Red Bull em São Paulo. O Leandrinho foi convocado. O Leandrinho, portanto, vai para a Seleção Brasileira Sub-20 para esse período que é uma data FIFA. O Vasco não pode se opor. O Ryan poderia ser convocado. Eu imaginei, inclusive, que ele fosse. O Ryan não foi convocado. Se ele fosse, o Vasco também não iria poder se opor. Mas o Ramon Menezes não convocou o Ryan. O que isso quer dizer? Que na convocação final para a Copa do Mundo, o Ryan não será convocado porque já há um acordo com o Vasco que o Vasco não vai liberar o Ryan e por isso o Ramon Menezes preferiu fazer outros testes com quem de fato poderá ir para a Copa do Mundo do que manter o Ryan nessa data FIFA e não ter o atleta no Mundial. Então tudo já leva a crer que o Vasco realmente não vai liberar o Ryan para a Copa do Mundo. O Leandrinho, se for convocado, vai. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.